Então, hoje, nessa festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo, tem muitas coisas a gente refletir através dos desafios, que hoje a gente às vezes enfrenta, porque às vezes vai se perdendo as referências na comunidade, na família, no grupo, e aí cada um acha que pode fazer de qualquer jeito, seguir simplesmente seus impulsos, e Jesus já deixou claro que antes dele ir, fundou a sua igreja e deixou uma referência. Não deixou todo mundo solto. Tem alguém. Tem uma referência entre vocês, que tem uma missão, que foi confiada. Ainda ele disse aqui, e essa referência foi instituída por Deus. Deus instituiu e ele deve estar à frente. Claro que tem, a leitura fala aqui, ele tem as obrigações. O próprio Pedro fala como deve ser essa referência. Alguém na família, na comunidade, na sociedade, na igreja, tem obrigações. Porque ele vai responder, porque o rebanho não é dele, é de Deus. As pessoas foram confiadas. Se alguém confiou algo para mim, então depois eu devo prestar contas. Então eu vou cuidar, mas tem alguém acima de mim que me confiou. E isso Jesus deixou claro para Pedro e também deixa para nós hoje, E aí hoje nós temos essa referência, que é o Papa Francisco, que ocupa essa sucessão dos apóstolos. E aí a gente vê ao longo dos séculos esse testemunho, da igreja de ter uma referência no mundo. E cada um vem com sua missão, com seu jeito, com seu desígnio dado por Deus, e faz muito bem o seu papel e corresponde, aquilo que foi confiado aos desafios de cada tempo. Então, os desafios dos sucessores de Pedro no passado era o do sucessor de Pedro no tempo de hoje é outro. E aí devemos também acompanhar, porque os tempos mudam, as pessoas mudam, os desafios mudam, mas nós vamos acompanhando mais esse espírito de uma coisa que também é muito importante. Por que Jesus deixou isso? Porque o rebanho deveria estar unido. O rebanho unido, ele é forte e ele tem a presença de Deus. Então essa referência une. A gente sabe numa família quando, por exemplo, os pais não estão unidos, o que acontece? Enfraquece, separa o rebanho. Por isso essa linguagem que é muito própria, quando não tem pastor, não é conduzido, as ovelhas, elas se dispersam. Tem inclusive uma comparação, que, por exemplo, na África, quem visita ou quem vê alguns vídeos, por exemplo, o leão, ele é um predador do búfalo, e os búfalos vivem sempre em manadas, mas eles são fortes, e o leão não tem coragem de avançar na manada. Ele primeiro começa a uivar, começa a colocar medo, e aí os búfalos, a manada vai correndo e começa a se dispersar. E aquele mais fraco que fica atrás, ou aquele que foge da rota do grupo, se torna uma presa fácil. Mas quando estão unidos, e eu já vi isso também, ele se torna assim, porque os próprios búfalos pelo tamanho atacam e ele não consegue. Então quer dizer, a unidade dá força, a unidade, a gente fica mais compacto e a gente vai para frente. Então hoje, nessa festa, Jesus já instituiu esse modo de ser, de estarmos unidos em torno de uma referência. Agora, estar em torno para São Pedro mesmo, aqui na primeira carta, ele diz: se é confiado aos pastores do rebanho, confiado a vós, tem tarefa, cuidar, não por coação, não colocar medo, mas de coração, com generosidade, cuidar com amor. Não com ganância, se aproveitando, não, é para servir, é para zelar. Então tem um modo de ser, de cuidar daquelas que Deus confiou, ou daquele serviço, não como dominadores, mas como modelo, como exemplo. Então a primeira condição, de quem está à frente é o modelo, é o exemplo. Tem que dar o testemunho, antes de tudo, de que na igreja? O testemunho de fé.
Quantas vezes eu gosto de ler os textos da catequese do Papa Francisco e como me renova a fé. Como ajuda quando eu leio o texto também dos anteriores, a gente lê, nossa, não tinha pensado nisso, como isso me ajuda a renovar a fé, estar unido a acreditar na ação de Jesus, a acreditar na presença de Jesus. Então, ele transmite pela catequese a fé. Então, significa o testemunho. Depois, ser pastor, significa o cuidado, zelar. Quem cuida, quem zela, corrige. Quantas correções, né, o Papa tem feito e os outros também anterior. Tem posicionamento, não, isso aqui não está certo, isso não é por aqui, o caminho certo é esse, o bem é esse e devemos ir por aqui. Se algumas ovelhas não querem obedecer, paciência, são rebeldes, né? Pode se tornar vítima do lobo, mas o pastor diz, é por aqui, não faça assim, não vá por aqui. E a gente sabe quantas vezes fomos rebeldes, não escutamos as nossas referências e como as coisas não funcionaram bem, né? Então, por isso, aquele que é confiado, ele tem a obrigação também de corrigir, de direcionar, de dizer o caminho é este, deve ser por aqui. Claro que se respeita a liberdade, as pessoas são livres, segue, se não segue, aí paciência, depois vão saber por que, né, não seguiu. E, por último, é o ensinamento. Então significa testemunhar, cuidar, corrigir e ensinar. Ensinar é realmente falar, olha, né, como temos as catequeses, temos as leituras, a gente, nas nossas comunidades tem sempre os temas, tem a fala, a formação, os estudos, né, os seminaristas estão aprendendo, estão estudando, estudam filosofia, estudam teologia. O ensinamento, quando a gente conhece, como diz Santo Agostinho, mas a gente ama aquilo que conhece. Quanto mais a gente busca o conhecimento de Deus e das coisas de Deus, a gente ama mais, a gente entende mais, aceita mais. Então o conhecimento, o ensinamento é parte fundamental. Então, através do diálogo, através da leitura, através das falas, através da formação, a gente vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo formação e vamos conhecendo mais as coisas de Deus, vamos estreitando a nossa amizade com Deus. E aí, se, né, conhecemos mais, somos mais amigos de Deus, experimentamos de Deus a graça que Ele sempre quer nos dar e seguimos o caminho, o plano de amor que Ele tem para cada um de nós. E agora no Evangelho São Pedro, a gente viu que ele estava aberto ao Espírito. Jesus fez uma pergunta para todos, mas ele, né, escutou a voz do Espírito Santo dentro de si. E aí quando ele expressou, Jesus disse, é você mesmo. Porque ele revelou aquilo que o Espírito Santo, foi Deus falou através de você no seu coração. Porque o Espírito Santo fala para nós, fala ao nosso coração. Né? Ele diz, olha, isso não é bom, isso aqui, né, o caminho que Deus quer é isso. Então dá para nós uma coisa que se chama discernimento. E aí quando Jesus percebeu que Pedro, né, se destacou, se expressou, guiado pelo Espírito Santo, ele foi instituído e recebeu essa tarefa de ligar, desligar. Quer dizer, de dizer você está no caminho ou você não está no caminho. De ensinar, de orientar e também de corrigir. Né? Não é desligar, dizer você não serve mais, mas de corrigir, de formar, de ajudar, de orientar. E aí, todos nós, cada um em sua realidade, tem esta tarefa. E começando da família, sabe que uma mãe, um pai, né, que assume, tem a missão de cuidar, de proteger o seu filho, os seus filhos, de ensinar os seus filhos. Se não ensina, outros vão ensinar e às vezes não ensina o correto, eles vão aprender errado. Certa vez, um fato só para entender, né, acompanhando uma família muito bem assim estruturada, e o filho veio para a fazenda, mas com 15 anos, e os pais angustiados, porque como é que meu filho, eu dei exemplo para ele, eu disse para ele, né, como deveria ser, o caminho que deveria seguir, que não deveria enveredar pelo álcool, pela droga, tudo mais, mas ele foi, nós estamos sofrendo porque nos sentimos impotentes. Aí é um desafio do tempo de hoje, porque às vezes os pais eles já não conseguem mais influenciar, ensinar os filhos, como às vezes antigamente, porque a referência eram só eles. Hoje se busca referência na escola, na rua, nos amigos, em vários lugares.
E nessa reflexão com eles, aí ele entendeu e disse: não, eu preciso realmente rever, porque eu saio cedo, ele está dormindo, ele vai para a escola. Quando ele sai da escola, vem para casa à tarde, está na rua com os colegas. À noite está na televisão, está no telefone. Quando eu chego do trabalho à noite, ele já está dormindo. Então eu só vou me encontrar com ele normalmente no final de semana. Então eu percebo que eu me tornei uma pessoa ausente. E aí entraram outras referências, outros valores, e aí de repente ele viu que o filho estava, não estava conseguindo cuidar, zelar, ensinar e direcionar, né, o seu filho para o caminho realmente do bem, para o caminho de Deus. E retomou, né, reconquistou e aí conduziu por outro caminho. Então a gente deve também perceber, Deus confiou esta pessoa, esse filho, essa família, esta comunidade, esse grupo, como eu posso, a modelo da igreja, a modelo de Pedro, a modelo do Papa, né, também fazer a minha parte, corrigir, dar o testemunho e ensinar. E dizer, olha, funciona assim. E a gente procura fazer na nossa comunidade. A gente procura, às vezes a gente visita, né? Eu tenho a tarefa de visitar às vezes a comunidade. E às vezes a gente quer agradar a todos, mas tem situações que não consegue. Aí às vezes precisa dizer, olha, isso aqui não. Isso aqui está errado. Isso aqui não pode ficar assim. E aí a pessoa fica chateada, fica com raiva da gente às vezes, né? Tem que enfrentar também esse desafio. Por exemplo, o Papa Francisco, é claro que ele tem manifestações, tem falas que não agradam a todos. E tem reações, mas ele sabe da tarefa que foi confiada a ele. Ele sabe que tem que fazer a sua parte. E não ficar simplesmente no mando e dizer, não, preciso agradar e todo mundo tem que ir, não. O caminho é o bem, é a verdade, é o amor, é a justiça. São valores que vêm do Evangelho e eles precisam ser testemunhados. Por isso ele faz, né, dá para nós esse exemplo, né, e nós devemos também seguir na proporção, né, da missão e da responsabilidade de cada um de nós. Então que o Senhor nos ajude, né, a gente a estarmos unidos, né, ao Papa Francisco, que a nossa oração chegue a ele, que ele continue cumprindo sua missão até quando Deus quiser, né, e que nós também possamos ser também apóstolos zelosos por aquilo, por aqueles que Deus nos confia e corresponder, e assim diante de Deus prestar conta daquilo que nos foi confiado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.